Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um The Hub Talks começando agora. Hoje com uma presença muito especial, Leonardo Almeida. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Tudo bem com você? Tá, tudo bem, tudo bem. Tô bem animado para poder estar aqui com vocês e conversar um pouquinho. Ai, que bom. Pessoal, para quem não conhece, Leonardo hoje é um especialista financeiro, né? Isso. Você sempre quis trabalhar com finanças, como que foi? Na realidade, eu não tinha muita intenção de estar na área financeira. Meus pais, eles eram contadores e eu sempre achei que eu não ia fazer a mesma coisa que os meus pais. Mas é interessante porque nós temos certas aptidões, né? E eu notei que a minha, na área de ciências exatas, e conseguia me organizar muito bem, acabaram me levando para isso, né? Eu busquei até outras oportunidades na faculdade, olhei para outras oportunidades, mas no fim das contas o que me atraiu mais foi essa área financeira. Mas desde pequeno, então, você já gostava de números? Gostava, sempre gostei de ciências exatas. Que legal, difícil isso, né, pessoal, quando a criança gostar de matemática, então a gente vê o oposto. Mas aí tá, você gostava de números desde criança, mas quando que você deu um clique assim e falou, beleza, é isso aqui que eu gosto? Teve algum momento assim pra você? Foi mais na faculdade, quando eu comecei a explorar as oportunidades que lá existiam. Na verdade, eu estudei fora do Brasil, o que abre um certo leque de oportunidades. Nos Estados Unidos, né, onde eu estudei, as faculdades, elas têm algo que eles chamam de classes eletivas e general courses, né, cursos gerais. E nesses cursos gerais, você não faz só o teu curso, né? Eu acabei fazendo administração com ênfase em finanças, mas você faz classe de nutrição, de biologia, de física, de várias outras matérias. E foi nessa exploração, né, antes de fazer essa decisão, qual era o curso que eu faria, que eu comecei a aprender mais sobre as profissões e ver o que eu estava mais engajado. E realmente foi. A área financeira foi o que mais me atraiu. E o seu primeiro emprego já foi na área financeira? Foi até durante a faculdade, nós temos a oportunidade de buscar um estágio. Eu busquei um número de estágios lá, mas já na área financeira. Eu acabei indo para Ernst Young, né, a EY, mas tive também a oportunidade de ir para Goldman Sachs. Ambas um pouquinho diferentes na área financeira, mas a EY mais focada na contabilidade e auditoria, a Goldman Sachs mais em banco de investimento. Tá, mas vamos lá então. Você começou já a trabalhar fora do Brasil. Foi o primeiro emprego que foi fora do Brasil? Foi fora do Brasil. A história toda, né? E a gente pode se detalhar um pouquinho mais sobre isso, mas ao terminar o ensino médio aqui no Brasil, eu tinha muito sonho de estudar nos Estados Unidos. Tinha uma universidade que eu já tinha ouvido falar bastante sobre ela, a Brigham Young University, e eu tinha o desejo de ir para lá. Então, eu comecei a fazer planos desde aquela época, né, no começo do ensino médio, um pouquinho antes do ensino médio, para poder chegar até a BYU, a Brigham Young University. Então, ao ir para Brigham Young University, né, você já começa a usar todos os recursos dentro da universidade em si. Então, por eu estar lá em Utah, estar nos Estados Unidos, as maiores oportunidades vão aparecer lá. Se eu quisesse voltar para trabalhar no Brasil, seria algo muito individual que eu teria que ter feito e ter buscado, não utilizando os recursos de carreira que já existiam dentro da universidade. Então, os que eu utilizei lá na universidade eram focados nos Estados Unidos. Eu comecei a minha carreira lá. Então você saiu do ensino médio aqui no Brasil e já foi para fora, ou não? Você já estudava lá também? Não, eu fui para fora depois do ensino médio aqui no Brasil. Tá, isso tudo, né, tem muito o que foi envolvido nessa história, né? Porque para mim realmente era um sonho ir para a Universidade de Brigham Young, era um sonho poder estudar lá nos Estados Unidos. Mas naquela universidade específica ou você só queria sair do Brasil? Eu foquei naquela universidade, que era uma universidade que eu ouvia muito falar sobre ela, por conta de afinidade religiosa. Eu conhecia pessoas que vieram dos Estados Unidos e que estudaram lá e que falavam muito bem da universidade. Então, eu tinha um sonho de estudar lá. Quando eu me planejei para quais universidades aplicar, né, a Universidade de Brigham Young se tornou minha primeira opção. Eu fiz algumas outras opções também. Eu olhei algumas outras universidades nos Estados Unidos, também
bastante próximas da BYU, com o âmbito e o ângulo que eles tinham. E também fiz para a Universidade Federal do estado onde eu morava, que eu morava na época na Paraíba. E eu fiz lá também, mas era o meu plano C ou D. Ah, sim. E até, na verdade, quando eu fiz a aplicação toda para entrar na BYU, eu entrei na Universidade Federal da Paraíba no curso de Economia antes de entrar na BYU. Caraca! Mas o plano era esperar, né, que eu passasse na BYU e acabei passando. Tá, mas isso sempre foi uma coisa muito particular sua ou o meio que você estava sempre incentivava, sai do Brasil, vai fazer inglês, estuda mais? Como que funciona essa dinâmica? Não existia um incentivo necessariamente, mas muito do meu histórico, né, minha mãe em especial incentivava muito a gente a buscar o maior, o melhor que a gente pudesse fazer. Sim. Quando pequeno, eu perdi meu pai, né, aos 7 anos de idade, e minha mãe se tornou uma mãe e pai ao mesmo tempo, né? Sim. Então, ela teve uma grande influência na nossa vida. E a gente, como criança, né, eu como criança, eu sempre tive muito esse sonho de ver, né, através do estudo, eu conseguir bons trabalhos, conseguir um dia ter minha família, sustentar bem minha família. E eu via a BYU como gerando essa oportunidade. Sair do Brasil para estudar me traria essa oportunidade. Então, era um sonho bastante distante inicialmente, mas que se concretizou e realmente as portas se abriram muito por conta de ter ido lá para a BYU. Eu imagino. Você acha que a sua vida mudou muito por conta disso? Por exemplo, não é qualquer um que consegue fazer um intercâmbio assim. Você abriu mão de muita coisa, você teve que passar muito final de semana estudando. Como que funcionou? Toda essa experiência mudou muito a minha vida, impactou muito a minha vida. E realmente requeriu bastante sacrifício durante muito tempo. Tanto na preparação para poder ir para lá, como também depois de chegar lá. Né? O processo não foi fácil. Antes de ir, por exemplo, eu não tinha familiares que tinham saído do Brasil, né? Não tinha ninguém na minha família que tinha um passaporte. Então, só o fato de pensar nisso já era um desafio. Ninguém falava inglês. Nossa! Né? Então, aprender inglês foi um sacrifício para minha mãe, para pagar uma escola, né, de inglês onde eu pudesse estudar por um tempo e daí aprender e depois começar a olhar o que é necessário para eu poder entrar numa universidade fora do Brasil. E existiam testes, né? Eu precisava fazer o TOEFL na época, hoje precisa-se fazer o SAT ou ACT para muitas das universidades, e algumas até que tinham tirado esse requerimento, agora é requerido novamente. Então teve todo um preparo. Depois de chegar lá, né, saber que lá as universidades não são gratuitas como algumas opções que nós temos no Brasil. Né? As públicas, né, por exemplo. Nem todas aqui são, mas nós temos algumas opções que realmente são públicas e nós não temos que pagar. Mas lá, qualquer e toda universidade que você tem que pagar uma mensalidade. E chegar lá sem esse entendimento da família, né, acabou levando a vários sacrifícios também, de preparo, de estudo e de trabalho também para poder custear e receber bolsas lá. Nossa, você demonstra então ter uma disciplina até antes de ter entrado, né, na sua infância, adolescência para estudo. Você acha que você tinha alguma técnica específica ou você sempre foi muito focado de natureza, assim? Eu acho que uma das coisas que me ajudaram bastante a ter um foco, e eu tinha um foco desde pequeno, busquei ser um aluno bom na escola. A primeira escola que eu frequentei foi aqui, eu sou de Sorocaba, São Paulo, do interior aqui de São Paulo. Eu ia para a escola estadual Francisco Eufrásio Monteiro. E ali, né, desde aquela época, né, eu aprendi da minha mãe e professores também a importância de ser um bom aluno. E eu sempre tentei ser um bom aluno. Não era sempre o melhor aluno da classe, mas era um aluno muito dedicado. Além disso, algo que eu acho que me influenciou muito de ter uma disciplina de estudo foi quando eu era menor, uns 6 a 7 anos de idade, minha mãe me colocou num curso de piano.
Nossa! E isso teve um grande impacto, porque era sempre pedido que todo dia eu sentasse no piano e estudasse por 1 hora uma nova música que eu aprendi, alguma nova partitura que eu aprendi com a minha professora. Então, muito do que eu via depois da disciplina de estudar sozinho, de ler um livro sozinho, eu acho que veio da disciplina que o piano me ensinou, de todos os dias ter um foco durante um certo período de tempo. E você vê, a gente meio que subestima esse tipo de ensino, né? Esse tipo de aprendizado. Fala, música, dança, acho que não vai servir para nada no futuro. Mas, de repente, isso te deu um ímpeto de conseguir uma vida melhor, né? Uma disciplina, uma coisa interna, digamos, né? Às vezes algo tão pequeno assim a gente não vê realmente o impacto que tem, né? Porque foram poucos anos de aula de piano e musicalização, mas que tem um impacto até hoje, né? Que influenciam certos hábitos que eu mantenho na minha vida até hoje. Então você toca ainda até hoje, ou não? Toco sim. Eu não toco assim profissionalmente, toco como um hobby, mas toco sim piano. Ai, que legal. E você tem algum tipo de música que você gosta mais de tocar? Ou você toca qualquer coisa? Eu normalmente toco música clássica. São poucas as vezes que eu me aventuro mais no mais moderno e pop, mas eu gosto bastante do piano. É um momento de relaxamento, né? Que é um momento muito bom para mim. Que legal. Beleza. Aí então você foi para os Estados Unidos, começou a fazer seu intercâmbio, viu que as coisas não eram tão fáceis assim e estava sozinho lá, certo? Você acha que isso te ajudou a crescer mais rápido do que as pessoas da sua idade? Sim, teve um crescimento muito grande ao ir lá para os Estados Unidos, né? Parte disso porque eu acabei indo sozinho, né? Eu fiz toda a aplicação aqui do Brasil, consegui entrar e ver um sonho se tornar realidade, mas ao chegar lá, a realidade bateu, né? Eu tinha que chegar e estar morando em um apartamento, numa cidade onde eu não conhecia ninguém, e tinha que me custear, tinha que me sustentar. Como eu falei, né? Minha mãe era uma viúva, não tinha uma condição financeira muito abastada, então ela não tinha condição de enviar fundos lá para me ajudar, né? Então, ao chegar na BYU, chegar num apartamento novo, eu falei, poxa, eu já tenho que começar a me virar, a encontrar um emprego para me custear. Mas quando eu começava a colocar as coisas no papel, e lembre-se, né, eu não gostava muito de ciências exatas, de olhar nos números, né? Desde de começar a estudar, já estava ali pronto com as planilhas, né? E eu já estava mexendo nisso, né? Eu fazia isso no meu caderninho ali, estava começando a olhar, olha, vai custar tanto aqui por semestre para estudar, porque lá se paga por semestre, né? Sim. E aí eu olhava, é isso aqui, e o apartamento é isso, os custos com comida, com livros, com seguro de saúde, são esses, né? Até seguro de saúde é algo requerido lá, né? Quando você é um aluno. E eu comecei a procurar oportunidades ali de emprego. Eu falei, eu tenho que trabalhar, só que eu sempre me preocupei em fazer as coisas de maneira legal. Sim. Então, como estudante, pelo menos na minha época, né, nós recebíamos um documento que falava, você pode trabalhar, só que só dentro do campus universitário e com limite de até 20 horas por semana. Então, era um trabalho de tempo parcial, tá? Não era integral. E eu realmente fui lá buscar o emprego que me pagasse melhor. Sim. Sabe, para poder me custear. E mesmo assim eu olhava os valores e eu não conseguia pagar. Não batia as contas. Não dava para pagar mensalidade. Mas peraí, deixa eu entender. Você não poderia arrumar outro emprego que não fosse no campus? Legalmente não. Caraca. Legalmente não. Então, assim, você pode fazer depois um estágio, você pode depois fazer um trabalho. Existem documentos específicos que te permitem fazer isso, mas eles são treinamentos, né, para sua profissão. Então, eles têm também um limite de tempo. Tem um treinamento que você pode fazer por 1 ano no total, que normalmente é utilizado para estágio. Aí, depois da formatura, tem mais um outro documento que eles te dão de trabalho por mais 1 ano para você adquirir experiência no mercado de trabalho, e daí você faz uma conversão de visto, de estudante para trabalhador. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, para eu manter as coisas legais, eu trabalhei dentro do campus. Caraca.
Tá, mas aí a gente tá falando do quê? Você conseguia se alimentar, conseguia pagar a faculdade e era isso, acabou o dinheiro. Então, interessante, né? Porque quando eu fiz as contas, eu até... quando eu fiz o meu orçamento, eu acabei... fazendo um orçamento que os meus colegas de quarto falaram: Léo, tá alto demais esse orçamento de comida, né? E daí eles me mostraram maneiras que eu poderia economizar mais. E eu comecei a utilizar alguns desses métodos lá e comecei a economizar mais. Mas era assim, me sobrava muito pouco no fim do mês. Depois do aluguel, depois da comida, depois dos livros, né? Do seguro de saúde, sobrava bem pouquinho. E não daria até o final do semestre para conseguir pagar. Eu tinha algumas reservinhas que eu trouxe do Brasil e com isso eu consegui pagar o primeiro e depois o segundo semestre. Mas o que eu aprendi nesse processo? Que a maneira de eu sobreviver financeiramente lá era receber uma bolsa. E daí eu trabalhava, na verdade, de madrugada. Eu trabalhava das 3h30 da manhã até as 7h30 da manhã. Tá, peraí, a gente tá falando de que ano isso? Isso foi bem no começo da faculdade, em 2004. 2004. Tá, então você já tava com computador, com tudo, já tava com as coisas um pouco mais avançadas, né? A gente não, naquela época, nas aulas, a gente não usava muito computador. As pessoas... Era raro ver Mas alguém pra com trabalhar, laptop. você já usava Excel, essas coisas ou não? Não, porque o meu primeiro emprego lá, eu tive 2 empregos diferentes. Tá. O primeiro emprego que eu fiz foi trabalhando no prédio da faculdade de Química, fazendo limpeza de madrugada. Tá, porque você falou de madrugada, eu falei, nossa, ele deve ficar no computador lá, fazendo as contas dele de madrugada, no quarto dele. Não, e era assim, um emprego o qual eu estava qualificado sem qualquer experiência e que iria me pagar melhor por eu trabalhar de madrugada. Porque se eu trabalhasse durante o dia, até isso seria um pagamento menor. É o famoso adicional noturno, né? Exatamente, exatamente. Mas isso me ajudou, assim, a me organizar ali financeiramente e eu vi essa questão da bolsa como necessária. Não tinha sobrevivência se eu ia atrás da bolsa. Então, quando acabava o turno de trabalho, às 7h30, às 8h eu já ia para as aulas. Então, por volta das 8h até mais ou menos o meio-dia, eu estava em classe. Eu estava tendo as minhas aulas e depois do meio-dia em diante, eu morava na biblioteca. Caraca. Eu ia para a biblioteca e me enterrava nos livros, né? E ficava lá o dia inteiro? Eu passava o resto da tarde estudando e é interessante, porque acordando cedo assim, hora ou outra, dá um sono ali, e eu enterrava minha cabeça ali na mesinha, na escrivaninha, que eu sempre pegava umas escrivaninhas individuais para eu poder focar nos meus livros, né? É como o cavalo aqui com os olhos fechadinhos, era assim a minha escrivaninha. E eu abaixava minha cabeça, dava uma dormida ali por 15 minutos e vamos voltar para os livros. Caraca, que disciplina, né? Mas então lá você não teve muita vida social, né? Lá no intercâmbio. No começo, né? No começo do tempo de estudo, e, assim, não foi um intercâmbio assim, por dizer, né? Sim, porque realmente foi... Eu fui como um estudante internacional e comecei tudo lá. Não tinha uma empresa intermediando isso. No início, a vida social não era muito ativa, né? Até eu consegui uma bolsa. Depois que eu pude manter uma bolsa, teve uma época que eu... Assim, depois do meu primeiro ano de faculdade, eu fui fazer uma missão religiosa. Tá. E depois de voltar da missão, você tende a querer estar mais, sabe, ativo socialmente, porque você quer conhecer novas pessoas, namorar e por aí vai. Então, naquele primeiro ano, realmente foi o ano dos livros. Foi o ano de estudo. Um ano inteiro sem conversar com muitas pessoas, sem fazer amigos, sem namorar, só livro. Um ano. O meu social era mais o fim de semana. Eu ia para a igreja, eu conhecia o pessoal lá que sabe, tinha a mesma afinidade que eu, e era mais o fim de semana. Durante a semana, realmente, era muito faculdade. Caraca. Isso te incomodava de alguma forma ou você era bem resiliente nisso? Não, eu sabia que não era o plano para longo prazo, né? Eu sabia que aquilo seria um preço que eu pagaria naquele primeiro ano. Eu tinha acreditava muito, né, que eu ia, depois daquele estudo, conseguir realmente uma bolsa. E foi. Durante aquele ano, né, como eu falei, eu paguei o primeiro bimestre, que é o term, né, que é o bimestre, depois eu paguei o segundo, e depois disso eu precisava de pelo menos 20 créditos, que é quase, assim, é um pouquinho mais de um semestre de aulas. Eles iriam me considerar para uma bolsa.
e eles me consideraram para uma bolsa. Eu mantive as notas muito próximas de perfeitas. Nossa. E daí eu consegui uma bolsa naquela época que eu mantive até o final do curso. Isso você tinha de quantos anos mesmo? 18, 19? Por aí? Eu cheguei lá com 17, quase 18. Então era aos meus 18 anos, essencialmente, que tudo isso aconteceu. Caraca, então é bem fora da curva mesmo, né? Uma pessoa de 18 anos, geralmente, ela tá muito animada para socializar, para fazer as coisas, e já tava muito focado nessa época. Mas bom, né? Passou esse um ano, então, de foco extremo, de só livro, as coisas começaram a melhorar para você, né? Bastante, Certo. Aí você continuou lá por quanto tempo? Então, aí eu depois, né, em 2005 a 2007, eu fui para uma missão religiosa. Então, eu tranquei a minha matrícula e em 2007 eu voltei para a faculdade. Quando eu voltei, foram aí mais 3 anos de faculdade. Então, o curso todo foram 4 anos. E aí, quando eu voltei, a perspectiva mudou um pouquinho, né? Porque daí eu já me qualificava para outros trabalhos. Existia um centro de treinamento lá para outros missionários que, na verdade, era associado à faculdade. Porque a Universidade de Brigham Young, o dono dela é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E é interessante, porque eu fui tanto para a faculdade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, como depois, quando eu terminei, eu fiz um mestrado na melhor universidade católica dos Estados Unidos, então que é a Universidade de Notre Dame. lado, né? Teve alguma relação com religião ali também, sabe? Sempre estava perto. Mas depois da volta mudou bastante, né? Porque eu tinha mais a perspectiva de agora estou me preparando para o meu trabalho. Não é só a bolsa. A bolsa eu preciso manter. Então, se eu manter as minhas notas boas o suficientes, eu não perco isso. Mas agora eu tenho que pensar qual que vai ser o meu futuro em trabalho e família. Então, tanto a questão social, de sair, conhecer mais pessoas, se tornou bem mais importante. Mas também teve a questão do trabalho. Então, tinha bastante propósito em tudo que eu fazia. Assim que eu cheguei, eu fundei, o nome dela é BYU Brazilian Association, né? A Associação Brasileira dos estudantes da BYU. Sim. Então, essa foi uma primeira coisa. E o objetivo disso não era só a questão social, mas era a questão de construir uma oportunidade de liderar ali dentro da universidade, que quando eu fosse pegar um estágio ou um trabalho, é parte do meu histórico, né? E em sequência isso também, depois de voltar do estágio da UI, eu cofundei uma outra associação, mas aquela era mais focada na carreira. Era a Alfa, né? Que é uma associação de profissionais latinos de finanças e contabilidade. Então, é uma organização que existe nos Estados Unidos em geral, mas a gente abriu o capítulo dentro da Universidade de Brigham Young. Ah, tá. Então você quis praticamente... isso aqui já existe, mas não nesse nicho. Mas não para essas pessoas. Você colocou um pouco da sua cara na organização, né? Foi mais ou menos isso. Não existia ali na nossa região. E existia em várias outras universidades, em várias outras partes do país. E eles são muito bem conectados com recrutadores. Então, essas empresas às quais eu havia, né, conseguido estágio, trabalho, eles precisam de organizações como essa para ajudar eles a encontrar diversidade, bons alunos. E era isso que a gente trazia. A gente falou, a gente vai fazer o grupo aqui, a gente vai trazer esses bons alunos. Aí eles amavam, né? Porque vinha a Goldman Sachs, vinha a UI, a Deloitte, a PwC, e vinha recrutar através da gente. Sim. Né? Nossa, muito legal. Esse pensamento, na verdade, de trazer coisas a mais para um lugar que já existia, que já estava consolidado, digamos assim, né? Só não tinha esse nicho. Ok. Aí, passando para esse lado, você começou a ver a sua carreira meio que deslanchar? Ali foi o começo, né, de tudo. Então, a questão na universidade de focar muito em não só manter as notas boas, como se diferenciar dos outros alunos ao se envolver em organizações estudantis, isso me abriu portas para bons estágios, né? Boas oportunidades. Isso sem falar que eu me formei em 2010. Em 2008, 2009, a gente teve o grande problema imobiliário lá nos Estados Unidos, onde muita gente estava investindo e teve a bolha que estourou. Sim, né? sim. E não tinha tanta oportunidade. Eram poucas as empresas que estavam contratando. E então, para mim, eu terminar a faculdade lá e saber, poxa,
eu recebi uma oferta aqui da Goldman e recebi uma oferta da EY, era muito bom mesmo. E o da EY era atrelado a eles pagarem um mestrado para mim na Universidade de Notre Dame, que foi outra universidade que eu mencionei que eu ia fazer, né? Então, me senti bastante abençoado por causa disso, né? E realmente a carreira começou daí. Se você começa, né, dá um pontapé bom ali no começo, as outras oportunidades vão surgir. Tá, mas espera aí. Começou a sua carreira a partir daí, você fundou suas organizações. Só que para quem não entende muito bem o que você fazia, tá? Você lida com finanças, mas você fundou uma organização, você foi começar a sua carreira, mas você fazia o que exatamente? Qual que era a sua função lá? Essas organizações que foram fundadas, elas não eram com fins lucrativos ou de trabalho para mim, não eram, elas eram organizações estudantis. Então, elas ajudavam os alunos a conseguir estágios e empregos. O emprego em si foi com a Ernst Young. Quando eu comecei minha carreira trabalhando com a Ernst Young, eu fiz primeiro estágio com eles no Vale do Silício. Então, eu trabalhava no escritório de San José, na Califórnia. E é um escritório que trabalha muito próximo ali do pessoal de Redwood Shores, de São Francisco. Então, os meus clientes eram naquela região. E logo em seguida, né, isso que abre as oportunidades daí de emprego. Se você faz um estágio bem, eles vêm e te trazem uma oferta de emprego de tempo integral. E eu recebi uma deles, inclusive aquela que eu falei que eles iam também custear ou pagar, né, me dar uma bolsa para estudar na Universidade de Notre Dame com mestrado de contabilidade. Na EY, eu fui... 70% do meu tempo era auditoria da Apple. Auditoria? Então eu fazia auditoria financeira. Então o que a gente fazia lá no trabalho? Nós olhávamos as informações financeiras da empresa e nós validávamos ela para no final podermos dar a nossa assinatura de auditor independente de que eles estão representando corretamente a informação financeira da empresa. Tá, peraí, deixa eu só colocar em termos mais populares. Então, você via todas as contas que a empresa tinha, via se não tinha nenhuma coisa fora da curva nas suas planilhas, nos seus sistemas, e falava, ok, isso aqui está dentro do previsto que era para a empresa. É isso? É bem próximo disso, né? Nós estamos analisando se eles não estão... nas informações financeiras deles, elas realmente são verdadeiras. Se eles falam que eles tiveram de receita R$100 naquele mês, nós vamos e validamos se realmente eles tiveram essa receita. Nossa, então vocês são as pessoas que pegam se alguém está desviando verba, qualquer coisa do tipo, né? Parte do trabalho, sim. É o que nós fazemos através dessa auditoria. E já aconteceu? Nós não tivemos casos, eu tive casos de ver, né, problemas de fraude, que mandávamos um time especializado nisso para fazer uma investigação interna. A Polícia Federal. E também tem a EY, né, ou todas essas empresas de contabilidade, elas têm um departamento só de fraude. Então, eles fazem essas investigações internas porque é do interesse ali, tanto do investidor como da gerência da empresa, né? Saber quem está fazendo isso, ou o que está acontecendo. Mas nós, na auditoria, normalmente era muito tranquila. Como eu falei, né? Era o auditor da Apple. Na Apple, eles não têm os relatórios financeiros dele, nos quais hoje estão assinados com alguma exceção. Eles sempre são assinados, tudo redondinho, porque eles querem manter um bom relacionamento com o mercado, sim, com os investidores e por aí vai. Então, assim, apesar de você ter que investigar essas coisas, acho que era uma exceção da exceção, acho que quase nunca acontecia, né? Quando acontecia, era mais raro, mas realmente não acontecia com muita frequência. Sim. Então, tirando essa parte de auditoria, você começou a fazer o quê? Então, a auditoria, ela abre portas para você estar trabalhando em finanças, em contabilidade, porque você começa a entender muito bem o que acontece para alguém produzir um relatório financeiro. Então, eu trabalhei com isso por um pouco mais de 2 anos. Durante aquele tempo, fiz o meu mestrado em contabilidade também. E depois disso eu saí para uma empresa, o nome dela é AgReserves. Aqui no Brasil eles têm uma filial chamada de AgroReservas. Sim. E
lá eu comecei depois como um sênior, né? Então... Você já começou como sênior? Eu tinha trabalhado por 2 anos, né, como staff, né, na EY. Aí fui para Agroreservas como sênior. E lá ganhei bastante experiência também. Sempre trabalhei tanto na EY, né, como na Agroreservas, também muito próximo de mercados internacionais, especialmente do Brasil. E evoluí ali dentro da Agroreservas até me tornar um controller, né? Onde eu era responsável pelos times financeiros das operações internacionais, inclusive a do Brasil, da Inglaterra, Argentina, México, Chile. Caraca. Então, a partir daí, você não parou em nenhum momento, então, de ser internacional, né? Você sempre ficou focado na carreira exterior. Sempre, porque esse era um dos diferenciais que eu tinha, né? E sempre tive. Eu sempre trabalhei com empresas muito globais, porque era uma área onde eu sabia que eu podia impactar. Então, eu busquei isso, na verdade. Eu busquei também as oportunidades de estar mais internacional. Até depois da Agroreservas, eu fui fazer um MBA na Universidade da Virgínia. Passei 2 anos lá, na Darden School of Business. E ao sair de lá, fui para a ExxonMobil, que é a Esso, ou era a Esso aqui no Brasil, né? A ExxonMobil é uma empresa de petróleo gigantesca, né? E eles, por eles estarem presentes em muitos mercados também, eu via isso como a oportunidade onde eu posso impactar. E foi um trabalho bastante internacional. Desde o início, eu trabalhava lá no programa de transformação financeira que eles estavam fazendo na empresa. E eu tinha que estar em cada um dos hubs da empresa para estar conversando com eles, porque eu coordenava toda a parte de moeda estrangeira. Fazer aquele câmbio, né? Exato, a gente entender como é que esse câmbio é feito para quem trabalha na parte financeira da empresa, né? Converter os relatórios financeiros de uma moeda para outra. Então, eu precisava estar próximo de cada um desses hubs. Então, foram várias viagens lá com eles para trabalhar com um time nosso na Tailândia, na Alemanha, na França. Trabalhei com o pessoal aqui no Brasil também. Eles têm um escritório aqui em Curitiba. Então, sempre na minha carreira teve esse aspecto internacional. Mas você foi para esses lugares só para trabalhar ou você também foi para passear? Eu usava muitas dessas viagens também para passear, né? Se normalmente... Porque muitas vezes quando você faz uma viagem dessa de trabalho, você pode estender ela. Ao invés de fazer ela só por 1 semana, fazer por 2 semanas e passar o fim de semana conhecendo o local, né? Eu amava ir para Hungria, por exemplo, para Budapeste, onde a gente tem... a ExxonMobil tem um escritório lá. E passar o fim de semana explorando Budapeste, né? E teve algumas oportunidades também, na qual eu levei minha esposa e nós conhecemos alguns desses locais. Que legal. Mas você tem, como que eu posso dizer, algo que você mais gosta nessas viagens? Você gosta de ver os pontos turísticos? Você gosta da culinária? O que você gosta de fazer? Para falar a verdade sobre isso, assim, no começo da carreira era muito encantador isso. Muito encantador. Amava realmente conhecer as culturas, a comida. Ainda amo isso, né? Mas hoje, parte da minha história também, eu tenho filhos, né? Sou casado, tenho 4 filhos. Nossa! Então, muitas dessas viagens eu queria ter com eles. Então, a ideia de ir atrás de empresas internacionais não era só para que eu viajasse a trabalho, mas que como família nós pudéssemos nos mudar juntos e ter essas experiências juntos. E o que acabou levando a gente para outros lugares, né? Porque a gente já morou em alguns lugares por conta disso. Sim. Mas você conheceu sua esposa nos Estados Unidos? Sim. Minha esposa, ela é americana. Nós nos conhecemos na Universidade de Brigham Young. Nós 2 estávamos estudando lá e ela fazia enfermagem enquanto eu fazia administração com foco em finanças. E a gente se conheceu através de algumas atividades, né, na igreja e por morarmos próximos ali. E depois, quando eu estava na Universidade de Notre Dame, que nós nos casamos. Nós estávamos namorando à distância e nós nos casamos naquela época. Bom, você era de Sorocaba, né? Você teve uma criação, eu acredito que um pouco mais simples. Foi um choque de cultura para você ter uma esposa americana, viver lá por muito tempo? Você acha que teve muito impacto nas diferenças que a gente tem deles, no caso? Sim, eu reconheço muitas essas diferenças. Eu acho que nesse processo todo nós vimos muitas diferenças, porque nós já moramos no Brasil,
Estados Unidos, Inglaterra, e agora estamos aqui, né? Minha esposa não tinha morado aqui no Brasil. Então, por exemplo, essa mesma pergunta, só que do outro lado da moeda, pode ser feita para ela, Sim, né? com certeza. E o que acontece? Em cada um desses locais onde nós moramos, nós escolhemos ver os positivos e enaltecê-los muito, porque em cada um desses lugares tem vários positivos, e meio que relevar um pouco a parte dos negativos, porque sempre tem um tal de trade-off, né? De você aceitar algumas coisas e deixar algumas coisas e deixar algumas coisas de lado, né? Sim. Então, Brasil, que a gente conhece muito bem, né? Ao você sair de uma Inglaterra, de uns Estados Unidos e morar no Brasil, uma das coisas que você vai estar abdicando para vir para cá é segurança. Sim. Né? O Brasil tem um grande problema ainda, infelizmente, de segurança. Mas tem um povo muito acalorado, né? Uma recepção muito grande, tem um crescimento cultural que a gente recebe aqui. Eu olho para os meus filhos, né? Que hoje são mini americaninhos brasileirinhos, né? Então, a gente tem recebido muitos dos benefícios, apesar de ter algumas coisas que nós abdicamos ao vir para cá. Sim. Tá, você ficou quanto tempo lá fora? No total, 17 anos. E o que você sentiu mais falta aqui do Brasil? É interessante que quando a gente está fora por muito tempo, as coisas que nós tínhamos localmente, que às vezes a gente nem apreciava. Eu lembro como jovem, eu olhava assim, eu falava, eu não gosto de samba, não gosto de pagode. Aí você tá lá fora por muito tempo, você começa a gostar de tudo. Eu acho que tem até pessoas que vão em lugares de samba, só que nos Estados Unidos, né? Tem os lugares lá não só para brasileiros, mas tipo, que tem a cultura brasileira lá e os brasileiros acabam indo lá. Ao invés de, né, ficar na cultura do povo que está alocado e tudo mais. Você chegou aí para esse tipo de ambiente? Sim, eles tinham vários festivais lá por conta de exatamente esse sentimento, né, que os brasileiros que estão lá têm. Porque eles estão lá há muito tempo, uma grande saudade de várias coisas da comida da mãe, da música, né, da maneira acalorada, né, que nós temos de receber um ao outro. E daí esses festivais são criados para unir pessoas que têm essa paixão, esse amor, juntos lá, né? E eu fui para vários deles. Em Utah, onde é a Universidade de Brigham Young, todo ano tinha um festival brasileiro, era muito bom mesmo. Comida brasileira, música brasileira, sempre o verde e amarelo em tudo que é lugar, era bem especial. E a gente organizava, até como alunos, né? A gente participava, eles faziam uma parada lá, um show, né? Aí a gente ia lá, caminhava junto com eles, foi bem interessante, todas as oportunidades que a gente teve de participar. Então você tinha mais saudade da cultura, assim, da música, do calor humano. Acredito que isso seria o que você tinha mais saudade? Sim, com certeza. Era o que fazia a gente sempre querer estar aqui no Brasil. E outras coisas também, a questão de voltar para cá sempre para as férias, né? O Brasil é muito bonito. Sim. Nesses locais onde a gente morou, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, você vai para uma praia, você tem que estar completamente de roupa, até para entrar na água, porque é tão frio em algumas das praias, né? Nem todas são assim. Tem alguns lugares na Flórida, alguns lugares no Havaí que não são, mas você vai para Califórnia, você vai muito para a costa leste também, ali tem muito lugar muito frio. Na Inglaterra eu lembro levando as crianças lá, a gente estava de blusa, tentando colocar o pé na água, sabe? Caraca, de blusa. Nada a ver uma coisa com outra, né? Mas eu entendo. Porque não é. O Brasil, você vem pra cá, tem praias bonitas, tem um calor, né? Que a temperatura é boa, então isso, sim, fazia falta também. Você especial foi preparado pra isso? Quando você chegou lá? Tipo assim, a primeira vez que eu tava indo, você acha que tinha 18, você falou, né? Sim. Você chegou com muitas blusas, muitas coisas, ou você sofreu um pouquinho? Não, tentaram me aconselhar sobre isso, né? E eu me preparei o que eu podia, né? Com as blusas que a gente tinha na Paraíba, né? Que quase não é blusa, né? É um paninho. Exatamente. Então, ao chegar nos Estados Unidos, eu cheguei lá, apesar que eu cheguei numa época boa, a temperatura não estava muito fria, era o começo da primavera lá. Então, não era uma temperatura ruim, mas eu tive que me preparar. Então, teve muita adaptação em tudo isso, né? A gente acha, por exemplo, né? A gente fala inglês aqui porque a gente fez um curso, a gente foi para uma escola bilíngue
E daí chega lá, eu lembro a primeira vez que uma mulher em Atlanta, no aeroporto de Atlanta, quando eu cheguei de Guarulhos para Atlanta, eu fui tentar comprar um Mentos. E ela não conseguia me entender, eu não conseguia entender ela. Aí a gente começa a fazer linguagem de sinais, né? Tipo aquilo, moça, aquilo. A realidade bate, né? De você... Realmente, eu tenho que continuar a desenvolver essa habilidade, que não está lá ainda, né? E eu já tinha passado no TOEFL para entrar na universidade, então eu já tinha provado que eu tinha o inglês suficiente para estar na universidade. Mas a realidade, às vezes, é um pouco diferente do que só a prova, né? O que você está esperando. Sim, com certeza. Mas você acha, então, que o frio foi a maior dificuldade que você teve lá? Ou você teve um choque cultural, alguma coisa que você falou assim, pô, isso aqui eu tenho que realmente me adaptar, porque tá me incomodando um pouco? Sabe, uma das coisas que, para mim, me ajudou muito, e isso vai ser muito diferente, vai de pessoa para pessoa, né? Com certeza. Mas a questão de ter ido para a Universidade de Brigham Young, por que eu acabei escolhendo lá? Por ser parte de uma afiliação que eu já tinha através da igreja. As pessoas que estavam lá, apesar de elas virem de um outro país ou até de outras partes da América Latina, porque tinham outros alunos internacionais lá também, eles têm uma cultura diferente, mas nós tínhamos muitas coisas similares por conta da educação que nós recebemos através da igreja. Então, é interessante que a gente às vezes ouve, né, tem o Rotary, tem vários programas assim, que talvez a gente não veja o valor que eles têm, né? Se você participa de famílias que estão envolvidas nesse tipo de coisa, tem algo cultural que você recebe deles também. No meu foi através da igreja, né? Que você às vezes não percebe. Muitas vezes, apesar de você ver de situações socioeconômicas diferentes, de países diferentes, aquilo te une. Né? Aquilo te faz mais similar. Então, eu tinha muitas diferenças, mas tinha muitas coisas que eu falava a mesma língua deles por conta da igreja. Então não tinha tanta dificuldade assim, né? Era mais questão climática, questão cultural, né? Eu acho que realmente foi assim. E o que tinha de diferente, a gente foi aprendendo ao tempo e volto àquele ponto, né? A gente aprende a apreciar as coisas boas, relevar um pouco as coisas ruins e tentar assimilar isso. Eu olho para os meus filhos hoje, né? Meus filhos, cada um nasceu num estado diferente nos Estados Unidos, porque toda essa mudança que a gente fez de estudo, de trabalho, levou isso a acontecer. E eles moram aqui no Brasil hoje. Eu acho que se a gente coloca eles de volta lá nos Estados Unidos, eles não são... E já moraram na Inglaterra também, né? Mas se eu colocar eles de volta lá nos Estados Unidos, as pessoas não veem eles assim naturalmente, você é igualzinho a gente aqui. Porque eles tiveram muita exposição em muitos outros lugares. Inclusive, agora do Brasil, vai ser uma das exposições mais fortes que eles têm. Sim. Mas os brasileiros também não vão ver eles como brasileiros. E muitas vezes eu enfrentei isso também, tanto aqui como lá. Lá, eu não era visto como americano. E voltando para o Brasil, eu era visto como o pseudo brasileiro. Nossa, né? ainda teve isso. Porque você acaba assimilando algumas das culturas boas que você vê nos lugares que você passou, e as pessoas veem isso um pouco diferente. Mas essa é a realidade, você acaba se tornando uma pessoa global. Sim. Você não tem, eu só sou brasileiro. Não, eu sou brasileiro, mas também entendo muito bem a cultura americana, entendo muito bem a cultura inglesa e por aí vai. Entendi. E acho que para pessoas que moram fora, uma coisa que a maioria das pessoas falam e que dá uma certa curiosidade. Você às vezes vai falar alguma coisa em português, mas pensa em inglês, ou você vai falar em inglês, pensa em português? Como que funciona para vocês? Está acontecendo agora, durante essa conversa. Então, é interessante, né? Porque as suas habilidades linguísticas, elas vão se desenvolvendo e, às vezes, o teu pensamento automaticamente já vai para aquele idioma que é dominante naquela parte da conversa. Então, Sim. Tem algumas coisas que eu penso em inglês primeiro e aí eu tenho que traduzir. Parar assim um pouquinho e falar, calma, deixa eu respirar, que não é essa conversa agora que eu vou ter, é outra. Tipo assim, né? E isso é parte do porquê, né? As pessoas olham, mas você é meio gringo, né? Porque realmente existe isso. E é sem querer. Porque se eu vou falar de coisas financeiras, por exemplo, é muito mais fácil eu falar do financeiro em inglês do que em português. Porque eu sempre trabalhei no financeiro em inglês. Mesmo aqui no Brasil, hoje, as empresas com as quais eu trabalho, né? Hoje eu sou o CFO
CFO na OnTop, né? Fui CFO da Zubalê também, e essas são duas empresas que estão trabalhando na América Latina, com investidores americanos, europeus. Então, a gente sempre volta para o inglês. Sim, mas essa OnTop, o que ela faz hoje? A OnTop, ela é uma empresa que facilita para que qualquer empresa contrate pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, a ideia é trabalho remoto. Então, se você quer trabalhar lá na Microsoft de Washington, eles podem te contratar através da OnTop. Eles falam, eu gostei muito do Thiago, eu quero que ele seja um programador meu aqui, mas eu não vou colocar ele na folha aqui em Washington, porque ele mora lá no Brasil, e não vou colocar ele na empresa brasileira. Então, ele vem para a OnTop e fala, eu pago você, e você media isso, você paga o Thiago. E daí o Thiago agora é nosso contractor, nosso contratado. É engraçado porque isso meio que tem uma relação com a sua história pessoal, né? Se você parar pra pensar, poderia ser um facilitador para você do passado, certo? Sim. Não, e eu tenho amado trabalhar lá com eles porque assim, essa ideia de não importa onde você está, você pode fazer o trabalho. Nós temos, na minha equipe mesmo, eu tenho o nosso chefe ali de FP&A, né? Que é planejamento financeiro e análise. Ele é da Colômbia, mas hoje mora na França, ali próximo de Paris. E por quê? Simplesmente porque ele gosta da França. Ele quer estar lá e ele pode, entendeu? Porque a empresa não, permite. Né? Por que não? Por que não? Aí ele mora lá. Que legal. E então, entrando mais em questões da sua profissão de maneira geral, eu sei que você é uma pessoa muito focada em empresas, mas você domina, assim, assuntos financeiros gerais, você fica porque é uma bolha, de certa forma, né? A gente estava vendo até um tempo atrás que acho que a Nath Finanças, aí tinha outra Nath que queria disputar o mesmo nome, e as duas eram de um nicho de finanças, é uma grande bolha. Você acompanha esse mundo das finanças, assim? Sim, muitas vezes você acaba se especializando muito na sua área de atuação, então eu acompanho ainda mais onde eu estou trabalhando, né? Trabalho muito com startup, com venture capital, que são os investidores, né? Que colocam dinheiro nas startups, então isso eu acompanho muito de perto, e nós temos problemas financeiros que a gente tem que estar ciente. Esse ano passado, por exemplo, a Silicon Valley Bank, né, que é um banco do Vale do Silício, teve um grande problema. Sim. E afetou as startups assim de maneira gigante, né? Então, se você não está observando isso, é um grande problema para a empresa. A gente tem que estar de olho na nossa área ali constantemente, diariamente. Mas aí você entende tanto das partes que são brasileiras, né? Que eu acho que aí entra muito tributação, acho que entra muito regras específicas do país, né? Eu acho que isso não é uma dificuldade para você ter que saber, tipo, estudar de novo tudo porque você vai mudar de câmbio, por exemplo. Esse é um ponto bom, né? O que acontece? Quando eu falo na questão de especialização também nas notícias, isso acontece profissionalmente. Então, eu tenho que trabalhar muito próximo de pessoas que entendem o Brasil, que entendem a Colômbia, que entendem o Chile. Então, o que acontece? Nas equipes as quais eu coordeno, eu sempre preciso das pessoas certas ali. Existe um nível de delegação nesse trabalho, mas é uma delegação a qual você vai acompanhando, né? Então, por exemplo, você falou do Brasil. O Brasil é extremamente complexo na área fiscal. Extremamente complexo, você sabe, não preciso nem falar muito sobre isso. E não adianta eu tentar reaprender tudo isso e se tornar um especialista disso, pegar minha CRC e eu que vou resolver isso. Não, eu preciso de alguém que possa fazer isso para mim e eu preciso saber falar esse idioma, né, financeiro do Brasil, sem entender completamente, mas saber o idioma para que eu possa ter essa conversa com a minha controller local, com quem for a pessoa local responsável para isso que vai estar me auxiliando. Então, tem muita delegação. Eu não preciso saber tudo de todos esses mercados, especialmente quando você trabalha globalmente, porque isso se atualiza constantemente e uma pessoa só não conseguiria lidar com todos esses mercados. Com certeza. Até porque existem muitas opiniões divergentes também, né? Apesar de ser um mercado fechado, ser uma ciência exata, tem muitas pessoas que falam coisas polêmicas. Então, vou dar um exemplo para você. Esses tempos agora, o pessoal estava comentando muito. É melhor você viver de aluguel e investir ou é melhor você comprar uma casa? Esse tema sempre volta. Para você, o que você diria para o pessoal de casa se fosse a sua opinião? Não precisa estar certa, mas a sua. Depende com quem eu estou falando, tá bom? Então, olha só.
Deixa eu te passar primeiro a minha opinião pessoal quanto a isso. Tem uma análise toda financeira que pode ser feita e saber se realmente vale a pena alugar, se vale a pena comprar. Só que tem que se manter em mente de que o mercado imobiliário ele se movimenta muito. Talvez nos Estados Unidos, por muito tempo eles falassem, né? Alugar é melhor, né? Ou, na verdade, eles poderiam ter falado o oposto. Comprar é melhor porque os preços estavam muito baixos naquela época. Mas do nada, né, eles alavancaram imensamente. E hoje, comparar os preços de aluguel versus o custo que tem de financiamento com os juros mais altos, talvez a recomendação seja a oposta, que eles falem, aluguem agora, não comprem agora. Agora, a resposta que eu te daria no âmbito mais pessoal, eu sou averso à dívida, a minha vida inteira fui. Tanto que quando eu fui para a BYU, uma das opções seria eu emprestar do banco. Eu ia atrás do banco lá para financiar a faculdade. Mas o que eu escolhi? Eu escolhi estudar muito para conseguir uma bolsa. Quando eu fui para a Universidade de Notre Dame, eu também escolhi o estágio com a EY porque eu queria uma bolsa. E a EY pagaria por essa faculdade. Quando eu fui para Darden, na Universidade da Virgínia, fazer meu MBA, eu também entrei na Yale, eu estava no waitlist da MIT, e entrei em Tuck, em Dartmouth, né? Tanto a Tuck e a Yale são Ivy League, na mesma liga da Harvard, né? Só que eu recebi uma bolsa parcial em Yale, bem parcial mesmo, coisa de um terço da mensalidade. Em Tuck eu não recebi nada. E em Darden eu recebi 100% de bolsa. Olha só. E como eu sabia o tipo de trabalho que eu queria depois da faculdade, eu sabia que eu conseguiria esse mesmo emprego em qualquer uma delas. Então eu escolhi ir para Darden por essa aversão pessoal à dívida. Então quando você fala assim, comprar ou alugar, a minha preocupação de alugar é ter sempre essa dependência com alguém, de pagar alguém. E eu não sei o dia de amanhã. Sim. Então, se eu tenho a opção de comprar e ter a propriedade como minha, até mesmo que eu tenha que fazer um financiamento por algum tempo, mas eu sei que essa responsabilidade ao banco ela vai terminar dentro de 10 anos, 20 anos, o que for, entendeu? Então, eu tenho a preferência de comprar para não ter mais essa dívida. Eu não vejo isso como um investimento que eu vou ter um retorno maior se eu colocar o dinheiro no banco. Então, se eu alugar, o retorno daquele dinheiro que estaria na casa tem um retorno maior. Eu não me preocupo com isso, porque eu sempre vou precisar de um teto sobre a minha cabeça. Sim. Então, eu prefiro comprar para não ter essa dívida com alguém que aí, em algum dia, se eu tiver algum problema de saúde, alguma coisa, isso vai me apertar muito. Então, para sua opinião, comprar nesse âmbito, nessas condições é o melhor cenário, né? Sim. Tá. E, mais uma vez, indo para o âmbito pessoal, você acha que qual que é o melhor tipo de investimento para o brasileiro, classe média, assim, classe B, C, hoje? Você acha que teria um que, cara, eu prefiro muito mais esse do que uma poupança, eu prefiro não sei o quê? Você teria alguma coisa para dar de dica para quem está precisando? Se a gente está falando brasileiro em geral... eu acho que, eu não sei nem, assim, se necessariamente eu falaria muito do tipo do investimento. Eu me preocuparia primeiro que as pessoas estão colocando dinheiro de lado. Né? Estão guardando ali um dinheirinho. É interessante, recentemente eu estava ouvindo alguém falar, você sabe que todo mundo pode ter R$1 milhão, né, na conta? e daí riram, não tem como. Ele falou, mas se você guardar R$300 por mês, aí ele faz o cálculo, né? E mostrando que como tem o efeito de compounding, né, do crescimento do valor através dos juros, e ele vai crescendo em cima dos juros mesmo, você chega a R$1 milhão. Ele falou o cálculo lá, quantos anos isso levariam. Mas é a realidade. Se nós nos programamos para colocar o dinheiro de lado,
né? É importante a gente saber, só porque a gente recebe R$100, a gente não precisa gastar R$100. Sim. A gente precisa viver com bem menos que isso. E precisa planejar para o futuro. Voltando à tua pergunta da casa, né? Eu não quero ter a dívida para alguém, eu quero ter uma independência financeira. Então tem que se planejar para já ter ali um dinheirinho para aposentadoria, um dinheirinho que vá na poupança. E existem vários investimentos diferentes, mas o importante é ter um portfólio que é diversificado. Então hoje nós temos vários fundos, os quais de dívidas, CDBs, né, que você pode colocar o dinheiro lá, ter um retorno legal, mas seria bom ter um dinheiro em mercado de ação. Se você tem acesso ao mercado privado, né, de private equity, também de investir lá, eu creio muito nisso, de ter uma grande diversificação, de ter imóveis, de ter ação, de ter private equity, de ter um dinheirinho ali na poupança, ter um fundo de emergência separado sempre. A gente nunca sabe que se alguma coisa acontece, você não pode trabalhar e você ter ali uns 6 meses reservados ali num fundo que numa caixinha, numa poupança, que você possa tirar dentro de algumas horas e já utilizar aquele dinheiro. Sim. Isso é bom, você sempre ter separado também, mas ter os outros planejando para o longo prazo. Então você meio que fatiaria em vários investimentos diferentes, digamos assim. Sim. E recomendaria sempre economizar. Todos os meses. Não pode ter mês sem economizar, né? Não pode sempre... Se você ganha mesmo ali um salário mínimo, separa, que sejam 10, 20 reais por mês, coloca de lado. Sempre tem que ter um dinheirinho de lado. Muito legal. E deixa eu fazer uma pergunta sobre o seu mundo. Ele se relaciona com vários mundos diferentes, porque o financeiro está na vida de todos. Só que no direito, no judiciário especificamente, você acha que impacta vocês de alguma maneira mais tátil, uma maneira que vocês acham assim, a gente sempre tem que estar falando com o pessoal do direito, sempre estar falando com o judiciário? Como que relaciona essas áreas? A gente trabalha muito juntos, né? Muito mesmo. Tanto na Zubalê, agora na OnTop também, nós temos um time legal e a gente trabalha juntos em muitas coisas. Nós lidamos com investidores, nós lidamos com licenças, por exemplo, né? Na OnTop, para nós fazermos essas transferências de dinheiro e evitar que tenha lavagem de dinheiro, por exemplo, você tem que manter certos números, certos relatórios financeiros bem atualizados para sempre entregar para o regulador. Então, nós estamos trabalhando com um time legal 100%, né? Nós fazemos a nossa parte de entregar os dados, o time legal nos aconselha, eles estão fazendo essa ponte entre nós, os reguladores. Então, é realmente um trabalho em equipe, mas é bem compartimentalizado, né? Ele é bem dividido entre essas funções. Nós nos especializamos, né? Se você vê o time legal, vai lá nos dar o apoio do que eles entendem. E a gente tem um entendimento muito superficial dessa parte legal e são eles, né, que fazem essa ponte para a gente nesse entendimento. Que legal. Mas vocês sentem alguma dificuldade de trabalhar com... Porque eu acho que vocês devem lidar mais com o tributário do que qualquer outro tipo, né? Ou não? Eu não sei se que eu vejo dificuldade, né, de lidar com eles, mas ou lidar com isso, com essa ponte entre os dois. Nós temos muitas pessoas, quando você vê a parte tributária, a parte fiscal, né, o nosso pessoal do fiscal, ou eles têm também um curso de direito, eles mesmos uma formação de direito, ou eles entendem muito bem de direito, mesmo não tendo trabalhado nessa área, porque é muito conectado. Sim. Né? São as leis que determinam os nossos deveres, né, fiscais. Então, a pessoa, né, o contador ali que lida com o fiscal, ele entende e trabalha muito com a parte legal. Entendi. Bom, agora a gente vai fazer então só um bate-bola bem rapidinho e aí a gente já parte para o nosso encerramento, tá bom? Você pode responder assim, o que vier na sua cabeça é uma coisa só sobre você mesmo. Pode ser? Tá bom. Certo, então um lugar. Ilhas Caimã. Ilhas Caimã? Certo. Deixa eu pensar. Você prefere Estados Unidos ou Brasil? Brasil. Brasil? Tá. Pão com manteiga ou ovos e bacon? Pão com manteiga. Se você pudesse escolher outra profissão que não fosse a sua atualmente, qual seria? Cientista da computação. Nossa, diferente.
Se você fosse recomendar para os seus filhos alguma profissão, qual seria? Não seria uma profissão só, desculpa se essa resposta é um pouquinho mais longa, mas ela seria uma área que dá com certeza um fim profissional claro. Né? Uhum. Então, como eu falei, cientista da computação, você pode ser um programador muito facilmente, um contador, você pode agir como contador. Existem muitas ciências de artes liberais, por exemplo, que não, elas vão te agregar academicamente, educacionalmente, mas o trabalho em si vai ser muito difícil de você encontrar. Tá. Um livro que te marcou muito? Tuesdays with Morrie, as terças-feiras com Morrie. É o livro que mais me marcou, um dos meus livros favoritos. Por quê? Ele fala muito sobre um senhor que tem uma condição de saúde que faz com que os órgãos deles, a musculatura comece a definhar. E toda terça-feira, ele era um professor universitário, toda terça-feira um ex-aluno dele vai visitar com ele para saber o que de novo tem acontecido e qual perspectiva ele tem ganho. E o Morrie sempre compartilha com ele sobre o que ele aprendeu sobre o propósito da vida. E isso é muito especial. Até, né, no final, o Morrie ele sabe qual que é o final dele, né? Que um dia ele vai morrer daquela doença. Então as lições são muito importantes que ele ensina durante aquele período e aquelas visitas. Uma série. O Office. O Office? Você conhece o The Office? Ah, sei. Mas é The Office mesmo, né? Que a pronúncia me pareceu diferente. Tá, e um filme? A Vida é Bela. A Vida é Bela? É. Pra quem tá assistindo e quer seguir mais ou menos a carreira que você tá seguindo, mais ou menos aquela profissão, aquele caminho que você seguiu. Se você pudesse dar um conselho, qual seria? Se a profissão for a parte financeira, né, tenha muito foco. Busque exatamente ver se se esse é o teu interesse, né? Como eu falei, eu tinha muito interesse nas ciências exatas, gostava muito disso, gosto muito de mexer com números, gosto muito de mexer com tecnologia, computadores, e isso está muito ligado hoje à parte de profissões financeiras. Seria importante também ter foco no que você quer alcançar, não só academicamente, mas profissionalmente desde o início. Buscar entender qual que é a meta final. Então, se eu tenho uma meta final, eu quero um dia ser um banqueiro, por exemplo. Quais são os passos que me levam para lá? Começar a estudar isso não no último ano de faculdade, mas no ensino médio já começar a pensar nesses tipos de coisa. Talvez você não tenha todas as respostas, não entenda tudo perfeitamente. Durante essa trajetória, para mim, por exemplo, eu fui eu gostaria de trabalhar como em um banco de investimentos, e isso evoluiu para não é bem isso que eu quero fazer, eu quero ser mais um generalista, então eu quero aprender o que a contabilidade faz e trabalhar com finanças, e que é onde eu me encaixei mais. Então eu não estava certo naquela primeira perspectiva, mas o fato de explorar ela me ajudou muito a chegar a um destino melhor. Tá, e um conselho sobre a língua inglesa, né? O inglês, que você gostaria de ter recebido? Quando estiver estudando inglês, faça tudo, ou qualquer outro idioma, né? Faça tudo naquele idioma que você puder fazer. Eu estudei inglês por 18 meses antes de fazer o TOEFL. Então, a minha fluência veio do 0 a fluente em 18 meses. E eu sei que isso acontece através de ler tudo em inglês, buscar conversar com pessoas em inglês, né? Eu tinha o que eles chamavam de pen pal, né? Que é o amigo que você escreve cartinha, né? E eu fazia isso em inglês, eu achava alguém fora do país, escrevia, lia muito, assistia muitas coisas em inglês. Então, tudo se tornou em inglês durante aqueles 18 meses. Por isso
que a fluência existiu. Não era só 2 horas por semana no cursinho lá ou as aulas bilíngues na escola. Não, tinha muito mais de inglês na minha vida naquela época. Muito legal. E se o pessoal de casa quiser te achar nas redes sociais, quiser te encontrar para fazer um network, alguma coisa, como que eles fazem? Muito bom. Eu estou no LinkedIn, né? O LinkedIn vai ser a melhor ferramenta para isso. É Léo A. Almeida. É só procurar Léo A. Almeida e On Top, né? Vocês vão com certeza me achar. Ficarei muito feliz de me conectar com vocês. E se puder responder qualquer pergunta, qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Muito obrigado, Léo, pela sua participação, viu? Acho que foi um episódio muito legal. E até a próxima, pessoal. Obrigado, até mais. Obrigado, Thiago. Isso aí, Gabi.